Assim, a instabilidade, a gente tenta nem pensar muito nisso, a gente tem que pensar para frente. Se a gente ficar remoendo aqui coisas que já aconteceram ou situações, tu vai perdendo a confiança no trabalho. Então, a gente é muito positivo, a gente tem que pensar que as coisas estão no caminho e vão melhorar. E eu acredito que a melhora ela só vem com o trabalho, que é o que a gente está fazendo no dia a dia. Essa questão de manutenção, né, a gente tem algumas dúvidas ainda, poucas, porque eu penso que a continuidade é o melhor caminho nesse momento. Principalmente porque eu, como comandante, claro que respeito a opinião de outras pessoas ou de vocês que possam achar diferente, eu vi evolução na equipe desde o primeiro jogo, que praticamente eu quase não trabalhei contra o Operário, para esse último jogo contra o Atlético. Porque, como eu disse, depois do jogo, nós não enfrentamos uma equipe qualquer. O Atlético vem numa construção, vem numa evolução dentro da competição. Então, esse é o nosso objetivo. É manter aí uma base de time, claro que vai ter uma outra troca, mas é dar continuidade para esses atletas, passar cada vez. Não é confiança, porque o jogador ele já tem que, por si só, ser confiante. Mas eles acreditarem no potencial deles, acreditarem no potencial como equipe. Essa questão que tu falou, ofensiva, a gente prioriza, com certeza, porque a equipe não vem fazendo muitos gols, mas eu não posso cobrar só do Daniel, só do Kelvin, só do Robert, só do Shailon. É um conjunto, assim como o time, quando não toma gol, quando a gente não tomou contra a Chape, ou quando a gente conseguiu sustentar um empate contra o Atlético, esses mesmos atacantes que eu falei, eles foram importantes no momento defensivo. Volto a dizer, eu penso muito em equilíbrio. Para um time se defender bem, ele depende muito dos atacantes. E para atacar bem, ele depende dos defensores. Porque para a bola chegar em condição para eles, existe toda uma primeira fase de construção e uma segunda fase de construção. Então é o que a gente vem fazendo no dia a dia, tentando fazer uma mecânica melhor. Eu sou um treinador que não acredito no que alguns treinadores acreditam, e eu não sei, não vou dizer aqui o que é certo e errado, mas eu já escutei muito que o terço final do campo é só do jogador, que o jogador que tem que tomar a decisão. Eu penso diferente, eu penso que a gente precisa dar um caminho para o jogador. Claro que a tomada de decisão é dele, mas eu no treinamento preciso passar para eles as opções, né? Uma, duas, três opções, e aí sim ele tomar a melhor decisão, mas a gente precisa mostrar isso no treino. E a semana foi muito proveitosa, vocês acompanham o dia a dia, a gente sabe que a gente tem que melhorar o volume ofensivo, fazer mais gols, então a gente priorizou dar esse treinamento de volume ofensivo, mas não descuidando do momento defensivo, porque a equipe do Botafogo também tem qualidade, então a gente tem que ter esse equilíbrio no treinamento da semana. E você está citando a palavra equilíbrio, obviamente a torcida vai cobrar, né? A torcida do Atlético sempre espera por vitória quando o time joga em casa. Esse time está preparado para isso e, de repente, manter aquela estratégia que foi utilizada contra o Atlético, marcando em cima, pressionando, assim, foi uma atuação muito boa também, vi que houve evolução, é mais ou menos por aí, Rafael? Que bom que percebe que teve evolução. Primeiro tu falou da pressão, né, da torcida. Primeiro que se a gente se o jogador ou o treinador não aguentar a pressão de torcedor, de vocês da imprensa que faz parte, a gente está na profissão errada. Eu sou um cara, já falei isso, a gente tem que saber lidar com a pressão e que bom que tem. Imagina tu estar trabalhando num time onde tu não tem pressão. Eu acho que perde totalmente o sentido. É uma coisa que não me move. Já tive alguns convites de trabalhar em algumas equipes que não tinha pressão, então não é o meu perfil. Eu gosto disso, claro que a gente gosta de ter uma pressão e estar num momento melhor, né, de busca por vitórias. Então, se eu sentir em algum momento que algum jogador do Atlético não tem a condição de suportar essa pressão, eu vou ser o primeiro que vou falar para o atleta, tu está no clube errado, mas eu vejo que o nosso grupo, eu não posso falar do que aconteceu antes do Lacerda, eu tenho que pensar no agora. Eu vejo que todos os jogadores estão preparados por passar por esse momento. Sobre a maneira que a gente marcou o Atlético, a gente tentou sim tirar esse jogo de construção, então a gente tentou adiantar o nosso bloco, principalmente no primeiro tempo deu certo e no início do segundo. E é o que a gente pensa fazer, e aí, claro que é uma característica minha, mas também, principalmente, característica do clube. Eu entendo que o Atlético é um clube que tem a sua maneira de jogar, de marcar, o seu estilo de jogo está no DNA do clube, e eu, como treinador, preciso me adaptar a isso. Eu estou tentando fazer isso durante a semana para ter uma equipe que, sem a bola, seja agressiva, como é o perfil que pede o Atlético Goianiense. Bom dia, Lacerda. Igor Oliveira, Rádio CBN. O torcedor do Atlético, ele tem uma memória afetiva do jogador em específico, que é o Arauz.
Antes das 2 lesões consecutivas dele, ele vinha performando muito bem com a camisa do Atlético, teve essas 2 lesões, voltou esse ano, mas ainda não conseguiu ter aquela sequência. Aí a minha pergunta para você é a seguinte: como que você encontrou o Arauz desde a sua chegada e o que fazer para recuperar esse jogador que já deu tanta alegria para a torcida rubro-negra? Bom, primeiro assim que a tua pergunta ela já explica muita coisa, né? Ele vem de 2 lesões e não é fácil, gente. Só quem jogou, e eu que fui um atleta, que eu costumo dizer, de um nível inferior, eu não tive lesões na minha carreira, mas uma única lesão, eu tive uma lesão toda a minha carreira muscular, que eu fiquei 50 dias no departamento médico. E o meu retorno foi muito difícil. Tu imagina tu ter as lesões que o Arauz teve. Então a gente tem que entender que é um processo gradativo. A gente já conseguiu oportunizar alguns atletas que não vinham tendo tantas oportunidades com os outros treinadores. E o Arauz é um jogador que a gente está constantemente analisando nos treinos, ele está indo para os jogos, ainda não teve a oportunidade. Eu vou cravar aqui que o Arauz vai ter oportunidade, eu não posso cravar. Agora, eu tenho quase certeza que o Arauz vai ter essa oportunidade de mostrar dentro de campo. Só que, às vezes, as pessoas precisam entender que não é o treinador que coloca... Claro que é eu que escalo, mas é os próprios atletas que se credenciam a ganhar as oportunidades, né? Então, assim, eu estou colocando o Arauz. O Arauz, a gente percebe que ele é um cara que com a bola dispensa comentários, e vocês conhecem bem. Ele precisa entender que hoje tem os 2 momentos da partida, o momento com a bola e sem a bola. Então, em alguns momentos eu estou usando o Arauz até pelo lado. Eu quero usar o Arauz pelo lado? Não. Eu quero usar o Arauz por dentro. Mas eu estou usando o Arauz nos treinamentos pelo lado justamente para ele ter esse entendimento tático, que ele precisa, no momento sem a bola, ajudar no momento defensivo. Aí vocês vão me dizer, mas ele é um meio de criação, tu está pensando no momento defensivo. Mas o futebol moderno hoje, e eu vou dizer, infelizmente pede isso. Né? Infelizmente, hoje, todos os atletas precisam ajudar no momento com a bola e sem a bola. Mas você pode ter certeza que nós, como comissão, a gente não abandona nenhum atleta. Né? E o Arauz, a gente está tendo esse cuidado no dia a dia, tanto que ele está indo para os jogos. E a gente espera aí, num período curto, que a gente consiga colocar o Arauz nos jogos para ele tentar voltar a retomar aquele futebol que todos vocês conhecem. Bom dia, Lacerda. Pedro dia. Paulo Lemes, Globo Esporte TV em Anguera. É claro que o foco tem que ser jogo a jogo, mas esse mês de agosto o Atlético tem uma sequência interessante, né? Tem 3 jogos em casa contra 3 times que estão abaixo na classificação. Como que a comissão técnica vem encarando essa sequência e quão importante é um bom desempenho nesse mês de agosto para a campanha do Atlético? Assim, a gente já, e até falou, a gente está pensando jogo a jogo. Mas claro que eu, como comandante, preciso falar, né, de um todo. Cenário ideal seria nós fazer uma campanha ótima nesses 3 jogos que a gente vai ter em casa, como tu mesmo falou, com equipes, e aí eu digo, eles podem estar abaixo de nós, mas eu vejo o campeonato muito equilibrado, então não vejo superioridade técnica ou não, vejo o Atlético numa grandeza de camisa, né, e a nossa responsabilidade. Cenário ideal seria a gente fazer o nosso dever de casa nas 3 partidas e buscar pontos fora, principalmente no jogo contra o Cuiabá. Seria um início de segundo turno espetacular, porque daí tu buscou o empate lá fora para fazer valer o ponto que a gente buscou em Minas, a gente tem que ganhar os jogos em casa. Mas eu, nesse momento, eu vou não é me colocar no direito, mas eu vou pedir que vocês entendam que a gente precisa pensar jogo a jogo. Então, cenário ideal, vencer os jogos em casa, mas o nosso momento a gente não pode projetar a longo prazo. A gente precisa, jogo a jogo, para daqui 5, 6 rodadas, nós sabermos o que a gente quer na competição. Eu sei o que o Atlético quer, o Atlético tem que brigar lá em cima, mas não é momento. Vamos vencer os jogos jogo a jogo, para daqui 6 partidas a gente sentar de novo aqui e eu dizer para vocês, com todo prazer, o Atlético vai brigar por acesso.